Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco hoje e para sempre. Amém? Como vocês estão? Estão bem? Vamos falar amém, glória a Deus. Amém. Eu fico feliz de saber que vocês estão bem. Como é bom ter você aqui, meu irmão, minha irmã. Como é bom saber que o Senhor trouxe seus pés aqui na casa do Senhor para adorar a Ele, para Ele falar com você. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você essa noite, porque você veio com seu coração aberto, não é verdade? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua amiga. É ela que te consola, que te conforta, né? Que te instrui. Então ela é sua amiga, não é verdade? Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Todos nós conhecemos muito esse versículo, mas nós precisamos sempre dar uma memorizada, né? Vamos lá? Todos acharam? Amém? Versículo 35, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é amado. Você tem um Pai que te ama e que nada te separa do amor dele. Nada pode te tirar das mãos do seu Pai. Nem profundidade, não importa onde você estiver, não importa a situação que você tem passado, não importa todas as adversidades ou quanto o inimigo pode tentar fazer contra a sua vida, nada pode te tirar, pode te separar do amor de Deus, nada pode te tirar você das mãos do seu Pai querido. Então não importa a situação, como você chegou aqui, chegou contente, né? Nós falamos aqui que você estava bem, né? Mas muitas vezes nós falamos bem porque declaramos pela fé que estamos bem. Às vezes nosso coração está quebrado, mas não importa a situação como você entrou, nada pode tirar o amor de Deus por você e nada te separa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar adorando ao Senhor. Vamos estar começando esse culto em adoração ao nosso Pai, que nunca vai se separar de mim e de você. Amém?
de Deus fiel, obedece a tudo aquilo que o Senhor mandar, obedece a palavra dEle. Nós vamos estar louvando um louvor, adorando ao Senhor nesse momento, e o nome desse louvor se chama Eu Me Rendo. Não importa a situação que passamos, meu irmão, a chave de tudo na nossa vida é nos rendermos ao nosso Deus, é colocarmos os nossos joelhos, é dobrarmos o nosso coração na presença do nosso Deus. Não importa tudo que temos, não importa se temos uma vida financeira melhor ou não. O Senhor, Ele não vê isso. Ele vê o nosso coração, Ele vê o seu coração. Um coração quebrantado na presença dEle. Um coração que não importa a situação, Ele vai para os pés do nosso amado Jesus. Sabe, meu irmão, muitas vezes a gente passa por tantas situações e nós vamos para o lugar errado. Nós procuramos pessoas, nós vamos buscar como eu posso falar, em caminhos diferentes. Mas eu quero te dizer que o que você estiver passando, que você possa buscar o Senhor, você possa correr para os pés do nosso Deus. Não confie em homens, não é uma pessoa que vai te ajudar, mas sim é o nosso Senhor Jesus. Busque, clame ao Senhor. Nós vamos começar aqui dizendo: Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Declare isso a Ele: Senhor, eu vou clamar somente a Ti. Tudo pode passar, mas o Seu amor não passará. E eu vou render o meu coração a Ti, Senhor. Eu vou clamar a Ti. Eu vou me render. Eu vou me entregar aos Teus pés. Em nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti eu vou caminhar, por Ti vou caminhar. E o Senhor é a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar.
será que você pode dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui? Diga essa noite: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu me lanço a Ti, eu rendo meu coração aos Teus pés. Ah, Senhor, eu me quebranto essa noite, Jesus. Nós nos quebrantamos, nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo que somos. Nós sabemos que não somos nada sem o Senhor, que o Senhor é absoluto sobre a nossa vida. Ah, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça a Tua vontade sobre a nossa vida. Ah, Jesus, aquele coração mais duro que entrou essa noite, que o Seu Espírito venha trazer quebrantamento. Ah, Senhor, aquele que precisa de uma palavra de salvação, de restauração, que o Seu Espírito Santo venha sobre o seu coração essa noite, venha sobre a sua alma. Ah, que o Senhor te sare, que o Senhor te cure. Ah, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos o nosso coração ao dono do nosso coração, ao dono da nossa vida. E não existe outro Deus além de Ti. Não existe sobre nós, Senhor. Eis-nos aqui, eis o Teu povo. Cumpre o Teu querer, a Tua vontade sobre o Seu povo essa noite, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo esteja falando no seu coração, esteja quebrantando o seu coração essa noite. Nós vamos estar louvando o Senhor com mais um louvor, dizendo: nós somos casa de Deus. Existe o Espírito Santo morando no seu coração. Existe o Espírito de Deus, o próprio Deus vivo. Ele está aí dentro e Ele quer queimar dentro de você. Ele te chama essa noite. Ele te chama para um compromisso maior. Ele te chama para habitar em todas as áreas da sua vida, em todos os cômodos. Aquele cômodo dentro do seu coração que ainda Ele não está habitando, Ele está te chamando. Ele está querendo entrar. Você é a casa de Deus, a morada do Pai. E sabe, tudo aquilo que tem vindo contra a sua vida, nada vai prevalecer. Porque o seu Deus é quem luta por você. Você tem um Deus guerreiro. Você tem um Deus defensor. E Ele essa noite, Ele te defende. Ele luta, Ele guerreia. Existem anjos ao comando pela sua vida. Não foi à toa que você entrou aqui. O Senhor, Ele te trouxe aqui. Ele te guardou. E Ele tem projetos sobre a sua vida. Em nome de Jesus, entrega só seu coração. Deixa o Espírito Santo falar. E deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, pode estar entregando ao Senhor como oferta de adoração, de louvor, porque Ele irá suprir todas as suas necessidades. Ele é o Deus que te ama e nunca vai deixar de te amar. Em nome de Jesus. Eu me entrego a Ti, o meu coração. Entrega o seu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Tua voz nesta geração. Diga a Ele: amado, eu estou aqui. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé. Olha o céu se abrir. O céu se abrir e derramar de tudo que Tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Fogo santo em família. Vamos declarar. Somos casa de Deus, a morada do Pai.
obrigado porque somos a tua casa. E nós somos alegres e felizes por sabermos que nós temos o Senhor morando em nós. Louvado seja o seu nome, Senhor, por todas as suas promessas e por nos mostrar quem somos. Que somos teus, somos sua morada, somos seus filhos. Somos um povo, Senhor, que o Senhor nunca vai nos abandonar. Somos teu povo. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. E pedimos que o Senhor abençoe cada irmão que depositou, Senhor, os seus dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Que Deus abençoe você. Passamos a palavra para o nosso pastor querido. Graça e paz. Amém, queridos? Que alegria ter você aqui nesta noite. Nós queremos engrandecer o nosso Deus por este privilégio de estarmos juntos durante esse dia tão especial, quando podemos adorar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Hoje à noite, queridos, antes de compartilhar a palavra de Deus com você, eu quero cumprir com um dos mandamentos da palavra de Deus. Aliás, foi o que Maria e José, os pais de Jesus, fizeram com ele quando ele tinha apenas 8 dias de nascido. Nós temos aqui 2 famílias hoje à noite. A família da Laura Camargo Costa de Souza, os seus pais Emerson e Sara. Temos também a família da Manuela Camargo Lima Santos. São primas, é isso? Glória a Deus. E os pais da Manuela são o Manuel Vicente e também a Mariana Camargo. Eu quero, com muita alegria, convidar essas 2 famílias para que possa se colocar aqui à minha esquerda no altar, e nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção do Altíssimo sobre a vida dessas crianças, abençoando elas e pedindo que o nosso Criador dê aos pais toda a sabedoria, todo o entendimento da palavra de Deus, para que eles possam educá-las nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante, sentado mesmo quando você está, estenda a sua mão na direção desses 2 casais. Os irmãos têm percebido que eles não são ainda da nossa igreja como membros, mas reconhecem que é importante esse gesto, espiritualmente falando, porque os filhos são presente do Senhor, e nada mais sábio, nada mais oportuno e bíblico do que apresentá-los na presença de Deus. Por isso, nós vamos orar neste momento, e a igreja estendendo a mão, pedindo a bênção de Deus sobre a vida e a família de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças e te louvamos por este momento tão especial do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nesta hora, de apresentarmos a Laura e a Manuela ao Senhor. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor é aquele que concede aos pais este presente e este privilégio de poderem educá-los e criá-los nos caminhos do Senhor. Pai, aqui nós estamos para pedir a tua bênção sobre a vida da Laura, e de igual forma, ó Deus, clamarmos pela vida da Manuela, que elas sejam
mulheres do Senhor, e que elas cresçam no meio desta geração, fazendo a diferença e sendo um instrumento usado por Ti. Senhor Deus, dê aos seus pais a sabedoria, dê aos seus pais o discernimento espiritual, a sabedoria emocional e, sobretudo, o exemplo, para que eles possam educar as suas crianças nos caminhos do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, pedindo como igreja do Senhor a sua bênção sobre este casal, que o Senhor repreenda todo o mal, e que o Senhor possa estender a tua mão de graça sobre a vida deles, e que a tua obra e os teus projetos possam se cumprir na vida e na história de cada um desses teus filhos. Pai, que alegria tê-los conosco nesta noite, que teu Espírito continue falando a cada um dos seus corações. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Que alegria, meus irmãos, podermos servir a nossa sociedade. Privilégio termos aqui essas duas famílias. Eles entraram em contato conosco durante essa semana, para que nós pudéssemos juntos nos alegrar na presença de Deus pela vida dessas duas joias que Deus tem colocado sobre estes lares. Irmãos, falando em crianças, nós tivemos, na semana retrasada, uma atividade muito especial que aconteceu aqui em nossa igreja. E domingo passado, por conta daquele problema na energia, os irmãos que estiveram aqui perceberam que nós tivemos algumas deficiências na questão do som, da multimídia, porque esta avenida toda, por conta de um acidente que houve com o nosso poste, ficou sem energia elétrica. E nós encontramos uma maneira de conectar a energia aqui dessa carreira do meio, de lâmpadas, então nós não ficamos no escuro. Mas foi impossível usar o som e também a transmissão multimídia. Por isso que hoje à noite nós queremos, usando o nosso computador, usando o nosso data show, mostrar para você algumas imagens do que foi feito durante este sábado. E antes de mostrar essas imagens, eu quero chamar também aqui à frente a irmã Leonor, que é líder do Ministério Infantil de nossa igreja, e ela vai estar também dando uma palavra de gratidão a Deus e gratidão a todos aqueles que cooperaram para que esta grande festa pudesse acontecer. Graça e paz, boa noite, igreja. É com alegria que mais uma vez eu venho aqui à frente, agradecer a Deus pela sua vida, você que colaborou e tem colaborado com esse ministério. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, dos irmãos que cooperaram através das suas ofertas, doações, e com isso foi possível a realização dessa festa tão bonita para as nossas crianças. E eu louvo a Deus porque a gente esperava um público maior e realmente teve mais pessoas de fora da igreja do que da igreja, e em um certo momento ali eu confesso que deu um pouquinho assim de medo de faltar alguma coisa, mas Deus é aquele que supre tudo e todas as coisas, e ninguém saiu sem uma lembrança. Então pessoas da nossa cidade que não fazem parte da nossa igreja, acho que um falava para o outro, iam passando e achavam que era algo que todos poderiam pegar e acabava vindo ali, e a gente não dispensou ninguém, e a gente pôde tirar a foto que vocês vão estar vendo agora. E aí essas pessoas foram agraciadas, as famílias, os filhos, as crianças, com uma lembrancinha que foi preparada com muito carinho
por esse ministério, que é uma bênção na vida da igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você continue junto conosco nesse ministério, e logo a gente espera estar voltando os nossos cultos infantil e dar continuidade a essa obra, a essas joias preciosas do Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, por este privilégio de realizarmos esta atividade. Cremos que com a graça de Deus, a próxima festa de celebração do Dia das Crianças vai poder ser presencial. Temos saudades daqueles dias quando enchíamos esse templo de igrejas aqui do nosso templo, famílias que são membros, também crianças do nosso projeto Esperança. E como é gostoso sentir o calor e a presença das nossas crianças aqui. Mas entendemos que, por conta ainda da situação que estamos vivendo, foi necessário e foi prudente realizarmos a festa do Dia das Crianças desta maneira. Que Deus abençoe grandemente o ministério infantil desta igreja e cada vida que com carinho e com amor cooperou para que esta obra acontecesse. Você pode dar uma salva de palmas por essas vidas? Glória a Deus! Glória ao nosso Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus ao seu coração nesta noite está embasada na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia nesse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 10, do versículo 1 em diante. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema Aprendendo com a Igreja Primitiva. Aliás, queridos, este tem sido o tema de uma série de mensagens que nós temos compartilhado com a igreja durante alguns domingos. A ideia não é que você idolatre a igreja primitiva. A ideia não é que você olhe para a igreja primitiva como uma igreja santa, imaculada, no sentido de que talvez ela seja uma igreja sem defeitos, sem manchas, porque na verdade ela não é. A igreja primitiva, ela teve sim os seus acertos, que servem para nós como referência, mas ela teve também, queridos irmãos, os seus erros. E quando nós nos propomos a olhar para a igreja primitiva, nós não estamos nem supervalorizando esses acertos e nem depreciando ou minimizando os seus erros. Aliás, os erros e os equívocos da igreja primitiva também são formas de nós aprendermos, de nós tomarmos cuidado, meus irmãos, para não cairmos no mesmo equívoco. Hoje à noite, eu quero pensar com os irmãos sobre um tema que é comum e eu diria quase que imprescindível na vida de todos nós. Quem não peca nesta área, eu duvido. Quem nunca fez, pelo menos uma vez na sua vida, eu não encontrei ainda. Quero falar com você hoje à noite sobre a murmuração. Já aconteceu com você? Pastor, está acontecendo agora. Então Deus vai falar ao seu coração. E você vai perceber como a murmuração é algo tão natural nas nossas vidas, mas algo, meus irmãos, tão nocivo. Às vezes a gente se dá a este espírito murmurador sem perceber o que ele traz de negativo para a nossa existência. É por isso que Paulo, aqui no capítulo 10, ele vai dizer algumas coisas para a igreja a respeito desse tema. Você não veja comigo. 1 Coríntios capítulo 10,
a Bíblia diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações hoje à noite. Irmãos, Paulo está escrevendo esta carta a uma igreja cristã como a nossa. Paulo não está em espécie alguma escrevendo a esta carta a um grupo de pessoas incrédulas. Muito pelo contrário. Paulo escreve esta carta a um grupo de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Tanto isto é verdade, meus irmãos, que ele usa o próprio exemplo da nação de Israel no Antigo Testamento. E Paulo vai dizer: olha, aquilo que aconteceu com a nação de Israel, o pecado que eles cometeram no deserto, a idolatria, a avareza, a murmuração, fez com que muitos deles morressem e perecessem naquelas terras, sem que eles entrassem na terra prometida, lugar que era da vontade de Deus para eles. E Paulo está dizendo: olha, estas coisas foram escritas para o nosso exemplo, para que nós pudéssemos olhar para a história deles e não cair nos mesmos erros. Alguém já disse que há duas formas de você aprender alguma coisa, né? Eu creio que há mais formas, mas pelo menos duas. Uma você aprende com os seus erros e outra você aprende com os erros dos outros. Nem tudo na sua vida você precisa experimentar para tirar daquilo uma lição. Há coisas que, observando, por exemplo, as antigas gerações, nós podemos aprender. Há coisas, queridos, que observando os nossos pais, os nossos antepassados, nós podemos tirar de lição para as nossas vidas. Pastor, mas o que é a murmuração? A murmuração, segundo alguns dicionários, ela é um rumor de teor maledicente. Olha só, a murmuração é um rumor, é algo discreto, é algo muitas vezes sutil que se manifesta na nossa vida. Outra definição: o que é a murmuração? É um falatório em que há depreciação de algo ou depreciação de
alguém. Na maioria das vezes, a murmuração é vista de uma forma negativa, principalmente, queridos, na Bíblia Sagrada. Outra coisa, comumente a murmuração expressa um sentimento de desacordo e de oposição à vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Murmuração não é só você falar. Murmuração não é só você reclamar com a sua boca. Mas a murmuração, queridos, ela se manifesta muito mais como um estado de alma, ela se manifesta muito mais como uma disposição de espírito do que qualquer outra questão. Porque eu não quero que você saia deste culto de forma alguma compreendendo a murmuração de uma forma equivocada. Porque murmuração é uma coisa, mas espírito crítico é outro. Quando estamos colocando um teor negativo sobre o tema da murmuração, não estamos dizendo de forma alguma que você não deve reconhecer o que está ruim na sua vida e procurar melhorar. Não estou dizendo que você não pode fazer uma crítica construtiva à sua família. Isso não é murmurar. Isso é você observar aonde vocês estão e aonde vocês podem chegar. Criticar de forma construtiva é algo bom. E por vezes, meus irmãos, nos ajuda a crescer profissionalmente, nos ajuda a crescer espiritualmente. A crítica construtiva, a avaliação da nossa vida, nos pontos positivos e negativos, ela é saudável. Ponto. Agora, a murmuração, aquela reclamação deliberada ou aquela insatisfação persistente que às vezes eu e você carrega no nosso coração, isso, queridos, de forma alguma agrada o coração de Deus. A igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela vivia um ambiente social e cultural muito mais propício à murmuração do que o nosso. Que talvez você diga, pastor, não, mas a situação é terrível. A situação que nós estamos vivendo hoje não tem como murmurar. Será? Pastor, não tem como ver a coisa de uma maneira positiva. Pastor, é impossível ter esperança diante deste mundo. Será? Talvez você diga, pastor, mas o Covid-19 levou tantas vidas. Pastor, mas o Covid-19 trouxe um prejuízo para a nossa economia. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, as minhas rendas diminuíram. Pastor, eu não suporto vir para a igreja de máscara. Falta o ar. Aliás, eu quero dizer para você que está na sua casa, você que ainda não veio para os cultos, venha. Não se acomode. Nós estamos fazendo tudo com muita segurança, com muita cautela. Estamos ainda transmitindo os cultos pelas redes sociais. Mas a intenção não é que você se acomode aí na sua casa. Essa ferramenta virtual é para quem não pode estar aqui. Amém, queridos? Então venha para cá. Venha celebrar conosco presencialmente. Deus tem algo especial através da igreja para o seu coração. Mas talvez você diga, pastor, o meu período, a minha história é pior do que a igreja primitiva. Eu digo para você que não. Sabe por quê, queridos? Do ponto de vista social, a igreja primitiva estava num caos muito pior do que o nosso. Para você ter uma ideia, não havia liberdade naquela época. O povo estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos que dominavam e cobravam impostos injustos sobre aquela nação. Do ponto de vista político, não tinha democracia. Se você não estava satisfeito com o governante que Roma tinha colocado, você não poderia fazer nada. Ah, pastor, mas e se eu quisesse produzir uma movimentação, uma passeata na rua com bandeiras? Você seria preso e morto.
Naquela época, queridos, todas as pessoas que se levantavam contra o império tirano da época, eles eram crucificados pelas estradas principais. Mentaliza comigo essa cena. Você andando pelas estradas do império e você vendo pessoas crucificadas. Quem eram eles? Alguns rebeldes políticos, outros cristãos que declaravam a sua fé publicamente. Imagine você, de repente, caminhando numa estrada, de repente você olha lá o seu irmão em Cristo, crucificado, simplesmente porque ele não negou a sua fé. Imagine você qual era a diversão da juventude, sábado à noite não, né? Porque as programações eram mais de dia, mas sábado à tarde nós vamos no Coliseu. E qual é a programação de hoje no Coliseu? Gladiadores estarão lutando. E quem são os gladiadores? São escravos que foram retirados do seu ambiente bárbaro e foram trazidos para lutar com feras, com soldados romanos, com carruagens. E a gente vai para lá assistir. Esse é o nosso teatro. Qual é a programação de hoje? Hoje teremos um grupo de cristãos que será expostos aos leões. Isso acontecia, querido. Do mesmo jeito que você vai hoje num circo, ou você vai num cinema se entreter, o entretenimento daquela época era desse nível. A tirania, a perversidade era tão grande que as pessoas iam para esses lugares para apaziguarem a alma, para se entreterem com a morte de outras pessoas. Tamanho era o radicalismo e a crueldade daquela época. E Paulo está escrevendo para esses irmãos: olha, não murmurem, não façam como aqueles israelitas fizeram lá no deserto. Pastor, o que é a murmuração? Meus irmãos, a murmuração é um pecado, pois ela demonstra que não aceitamos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Todas as vezes que você murmura, está dizendo: Deus, eu não reconheço que isso que o Senhor tem me dado é bom. Todas as vezes que você murmura, você está insistindo em olhar mais para aquilo que não deu certo do que aquilo que tem dado certo na sua existência. Por isso que Paulo, em Romanos 9, versículo 20, ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Deixa eu dizer para você que é jovem. Aliás, não é só jovem que tem esse problema, né? Mas você que olha para o espelho e faz essa cara de insatisfação por causa da sua orelha, por causa do seu nariz, por causa da sua altura, do seu cabelo. Você que não se satisfaz com o que você é, esteticamente falando. Você está em estado de rebeldia contra o seu Deus. Você que não se alegra com aquilo que Deus te deu financeiramente. Você que entra no seu carro com esse espírito de lamúria e bate a porta de qualquer jeito. Você que entra na sua casa com esse espírito de decepção, olhando para a casa do vizinho, você está em rebelião contra o seu Deus. Você que olha para a sua família e diz: que ruindade de família. E você que olha para a família do outro e pensa: ah, se a minha família, se eu tivesse aquilo que o outro tem. Você está em rebelião com o seu Deus. Aqui não estou dizendo, queridos, que nós não devemos crescer e melhorar na vida, ter sonhos, ambicionar coisas saudáveis para nós. A questão é como você está com aquilo que você já conquistou. A questão é se você se satisfaz, se você curte com as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Se você se alegra com os seus filhos, se você se alegra com os seus bens, se você se alegra com a sua igreja, se você se alegra com a sua cidade.
Pastor, mas há muitas coisas para melhorar na minha cidade. Eu também creio. E eu busco fazer isso. Mas você que não se alegra em morar aqui, você que vive esse espírito de bico emburrado com tudo, com o seu trabalho, com o seu patrão, você está em rebelião contra o seu Deus. A Bíblia diz, queridos, em Filipenses capítulo 2, versículo 14: fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, queridos, não façam nada com murmuração, façam tudo com alegria, sem contendas, para que vocês não tornem filhos irrepreensíveis de Deus. Sabe, queridos, Deus não está preocupado apenas com aquilo que você faz para Ele, mas como você faz. Deus não está preocupado se você apenas cuida das coisas que Ele colocou nas suas mãos, mas com que disposição de alma você cuida. Pastor, espera um pouquinho. Você está querendo dizer que Deus se importa com a minha satisfação? Deus se importa se eu me alegro nas coisas que Ele me deu? Sim, querido, é exatamente isso. Por isso que Paulo diz que a piedade com contentamento, para muito, ela é proveitosa. Porque a piedade sem contentamento, aliás, tudo que você faz para Deus e para o próximo, sem alegria, sem satisfação, não é recebido diante do altar. Talvez seja por isso, queridos, que Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria, aquele que doa dos seus bens e da sua vida com gratidão diante do Senhor. Mas a pergunta é, o que acontece com quem murmura? Creio que é importante você sair daqui nesta noite com a resposta a esta pergunta, para que você se desvie desse espírito de murmuração, para que quando você acordar de manhã, sem considerar quase nada de positivo na sua vida, você repense a sua postura, e você comece a olhar mais para aquelas coisas que têm dado certo na sua existência, e não para aquelas que deram errado. Até porque quem aqui nunca deu errado em nada na vida? Quem aqui só acertou na vida? Ninguém. Todos nós, queridos, erramos em alguma coisa. Eu tenho certeza que se eu pedisse para todos que têm algum problema na vida, alguma decepção, alguma coisa para reclamar, todos nós levantaríamos as nossas mãos. Sim ou não? Sim. Então, não é que você não vai ter problema. A questão é onde vai estar o seu olhar. Se o seu olhar estiver naquilo que você não tem, e não naquilo que Deus já te deu, você vai murmurar. E se o seu olhar não estiver naquilo que está dando certo, e ficar somente naquilo que deu errado na sua vida, você vai murmurar e retroceder. Então, algumas coisas para você levar no seu coração para o seu lar nesta noite. O que acontece com quem murmura? Primeiro, quem murmura, queridos, ele não se envolve. O murmurador é aquela pessoa que fica no canto. Pastor, quem é o murmurador? O murmurador é aquele que não entra no coletivo. Ele não coloca a sua vida a serviço de ninguém. Ele não coopera. O murmurador, ele não agrega, mas ele só divide. O murmurador é aquele que fica só na observação. Ih, está vendo lá? Olha, está vendo ali? Ih, se fosse eu, fazia diferente. Ah, mas ele mesmo não faz nada. O murmurador, queridos, ele está fadado a viver no isolamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar o exemplo da nação de Israel, quando ele diz, olha, não sejam como os nossos antepassados. Lá estavam Moisés e Arão conduzindo o povo. E o que os murmuradores faziam? Ah, Moisés,
mas você trouxe a gente para morrer nesse deserto. Lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito nós tínhamos cebola. Dá para você imaginar, gente, a cabeça do murmurador? O murmurador, muitas vezes, ele elenca as coisas periféricas. O murmurador, muitas vezes, ele coa o mosquito e engole um camelo. Ele fica procurando o chifre na cabeça de égua. Você conhece esse ditado? Caçando o chifre na cabeça de égua. Procurando pelo em ovo. O murmurador, queridos, ele se dedica e ele se esmera a achar defeitos, a achar obstáculos para que ele, inclusive, não se envolva com aqueles que estão fazendo algo para Deus. Segundo lugar, o que acontece com quem murmura? Ele não avança. Quando nós estamos nesse estado de murmuração, queridos, a nossa tendência é retroceder. Por que o murmurador não avança? Porque ele fica sozinho, porque ele fica isolado, e ele fica colocando um espírito de negatividade em tudo que está acontecendo à sua volta, logo ele não cresce junto. Ele critica o prefeito, mas não faz nada para melhorar a cidade. Ele critica os vereadores, mas não coopera com nada para mudar o ambiente do seu bairro. Ele critica o seu presidente, mas não faz nada para mudar o seu país. Ele critica a sua cidade, mas não cuida da sua rua. Ele fala mal dos seus irmãos, mas nunca estendeu a mão para nenhum deles. Ele critica a sua igreja sem conhecê-la e sem se envolver com ela. Por isso, queridos, que o murmurador não avança. Aliás, eu diria com toda certeza que o murmurador, ele retrocede. Quando você está murmurando, você está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Porque você fica apenas focado naquilo que você não tem, naquilo que você não é, naquilo que as pessoas não estão fazendo, e às vezes o bonde passa, às vezes a oportunidade chega, e você nem percebeu. Quem avança, queridos, são aqueles que estão conectados com as pessoas. Quem avança são aqueles que têm um espírito positivo e uma perspectiva de esperança sobre a realidade. Outra coisa, o que acontece com quem murmura? Ele não se sintoniza com Deus. Quem murmura, queridos, não consegue perceber Deus nas pequenas coisas. Ele fica carnal demais. Tudo é o homem, tudo é as pessoas, é o governo, é a liderança, é a minha cidade, é a minha escola, são os meus amigos. E ele perde a visão espiritual do mundo. Vocês não vejam. A nação de Israel estava tão perdida no deserto, que eles estavam negligenciando o maior projeto de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, Deus fez um milagre na história deles. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram. Deus derramava o maná, aquela espécie de uma farinha, todos os dias no deserto para que eles tivessem o seu mantimento. A Bíblia diz que eles caminhavam no deserto e por 40 anos, meus irmãos, as suas roupas não se deterioraram. As suas sandálias não se desgastaram. Ou seja, eles estão experimentando o sobrenatural de Deus. Eles estão recebendo livramentos de Deus a todo tempo. Mas a sintonia deles com Deus está comprometida. Assim é o murmurador. Deus está fazendo milagre na sua vida. Deus está fazendo milagre na sua família, na sua igreja. E ele não vê. Ele não contempla. A sua visão é pessimista de tal forma que ele não consegue se alegrar por aquilo que Deus está operando. O seu olhar é tão negativo a respeito de um fato,
ou a respeito de algo que ele está vivendo, que ele perde a dimensão do sobrenatural de Deus. É o que aconteceu com Israel, meus irmãos. Deus tirou eles de uma terra de escravidão. Deus deu a eles dignidade. Deus está levando eles para a terra de Canaã, para a terra prometida. E o coração deles está distante, absolutamente avesso à vontade de Deus. Cuidado. A murmuração, ela impede o sinal da sua alma. Ela corta o seu Wi-Fi com Deus. Sabe aquela sintonia wireless que a gente tem com Deus, de sentir o Espírito Santo na nossa vida em todo o tempo? Quando você está murmurando, você perde ela. Você perde. Aliás, você perde por uma decisão própria, porque você decidiu de forma deliberada, ainda que inconscientemente, de desconsiderar a ação de Deus na sua vida e à sua volta. É assim, meus irmãos, que um emprego que era tão bom, um emprego que a gente orou, se torna um emprego que a gente não deseja mais. É assim que o casamento que a gente pediu tanto para Deus, a esposa, o marido, e que a gente ajoelhou e disse: Deus me dá, Deus me ajuda a conquistar. É assim que esse casamento, 10, 15, 20 anos depois, se torna um inferno nas nossas vidas. É assim que aquela casa própria, tão sonhada e tão labutada para conquistar, com o seu suor, com o seu esmero, de 4 cômodos, de 70 metros quadrados, e quando você entra nela, aquela alegria, aquele entusiasmo, mas 5 anos depois, você olha para a casa do vizinho, e você vê a tamanho e a pequenez da sua, e você diz: não tem mais alegria nessa casa. É assim que aquele carro, o primeiro carro que te serviu tanto, se torna depois quase que um lixo na sua vida. Por quê, queridos? Porque a gente vai entrando num estado de murmuração e se esquecendo das coisas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Irmãos, o que a murmuração faz? Outra coisa, ela faz com que você viva infeliz. Irmãos, não é errado buscar a felicidade. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou você, dentre tantos propósitos, mas um deles é para que você seja feliz, para que você seja realizado na sua vida. Pastor, em qual área? Em todas as áreas. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando. Deus quer que você se realize. Por isso que a Bíblia diz que a vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário é uma vida abundante. É uma vida que transborda. É uma vida que se alegra. Deus não quer ninguém triste. Deus não quer ninguém de bico com a vida. Deus quer que você seja feliz. Amém, queridos? Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que por vezes nós buscamos esta felicidade em coisas erradas. O problema não é a felicidade, mas os caminhos que nós trilhamos em busca desta tal felicidade, desta pseudo-felicidade que o mundo projeta sobre nós. As pessoas estão o tempo todo dizendo: olha, você será feliz quando você tiver o celular tal. Aí você vai lá e compra o celular tal. E o seu celular, que estava funcionando perfeitamente, antes tinha se tornado um objeto de infelicidade, e agora você está feliz porque você tem o celular da última geração. Será? Quem aqui já caiu nessa? Não levanta a mão não, né? Só dá um sorriso, eu vou saber. Mas quem já fez isso? Experimentou depois a decepção de passar algum tempo aquele celular magnífico de última geração se tornar obsoleto como o antigo. Aliás, é tudo assim, queridos. O computador é assim, a televisão é assim, o carro é assim, as amizades são assim, desde que você não se contente com elas, desde que você fique olhando para aquilo que você não tem
e almejando aquilo que você não tem, num gesto de insatisfação em relação àquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Ninguém, queridos, é feliz pela quantidade de coisas que tem. Isto é uma falácia das trevas. As pessoas ricas e milionárias e bilionárias estão aí para te dizer isso. Alguém já disse, pastor, dinheiro não traz felicidade, né? Mas manda buscar. Não manda, não. Dinheiro não manda buscar felicidade. A felicidade não está no dinheiro. Aliás, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é mau, queridos. O dinheiro é bom. Com dinheiro você veste seu filho, você alimenta a sua família. Com dinheiro você dá conforto, você ajuda o necessitado. Dinheiro é bom. O problema é quando eu amo demais o dinheiro. E a minha satisfação não está naquilo que eu tenho, mas naquilo que o dinheiro pode me dar. Porque dinheiro não é neutro. Dinheiro é poder. Dinheiro, ele tem um significado. Ele te coloca numa posição de status, socialmente falando. Por isso que quem ama o dinheiro, ele deixou de amar as coisas essenciais da vida. Ele está amando o poder, ele está amando o status, ele está amando aquilo que ele não tem, aquilo que o dinheiro pode lhe conferir. Aí está a verdade sobre esta questão. Agora, gostar de dinheiro não é errado. Gostar de dinheiro, usar o dinheiro bem não é errado. Agora, amar o dinheiro, quem ama o dinheiro, queridos, não consegue amar aquilo que tem. Não consegue usufruir das coisas simples que Deus coloca nas suas mãos. Quem murmura vive triste. Não é verdade? Você já viu algum murmurador sorrindo? Aliás, faça uma autoanálise. Quando você está murmurando demais, quando você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, quando você está jogando pedra em todo mundo, você está feliz? É gostoso, o dia é maravilhoso para você? Claro que não, queridos. A murmuração, ela entristece a nossa alma e ela deixa o nosso rosto, a nossa fisionomia com uma maneira deprimente. O murmurador, você conhece ele muitas vezes só de olhar. Aquela pessoa carrancuda, insatisfeita. Sabe aquela pessoa por vezes sisuda demais. Não é que ele é bravo. Não é que ele é antipático. É que ele é insatisfeito. Às vezes, queridos, a insatisfação é o que deixa você e eu muitas vezes de cara amarrada. O sorriso ou o coração alegre, diz a palavra de Deus, aformoseia o rosto. E eu diria que é gratidão também. Quando você encontra uma pessoa grata, é gostoso. Aquela pessoa é feliz com o que tem, é na simplicidade. É no tereré, é no pão com mortadela. Ela é feliz com o carro de 10 anos atrás. Ela é feliz no seu quintal. Ela não precisa estar viajando. Ela não precisa estar num hotel 5 estrelas. Não. Ela não precisa ter a roupa da marca tal. Ela é feliz. Ela é realizada com aquilo que tem. O que acontece, queridos, com quem murmura? Primeiro, não se envolve. Segundo, não avança. Terceiro, não se sintoniza com Deus. Quarto, não vive feliz. E por último, quem vive murmurando, caminha na contramão dos sonhos de Deus para a sua vida. Irmãos, eu poderia aqui falar muitas coisas que nós devemos fazer para viver os sonhos de Deus. Mas nós não temos tempo, e esse não é o foco da minha mensagem. Mas eu quero dizer apenas uma coisa que pode impedir ou atrapalhar os projetos de Deus na sua vida. E esta coisa é exatamente a murmuração. Se você continuar murmurando, eu quero dizer que você é um grande candidato a não viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Pastor, de onde que você está tirando isso? Aonde é que está esse princípio da palavra de Deus? Aonde ele está, querido? Senão na história da nação
de Israel. Deus tirou a nação de Israel do Egito e eles disse: olha, vocês vão para uma terra que eu lhes mostrarei. É uma terra que mana leite e mel. Lá vocês não serão escravos. Lá vocês serão o meu povo. Lá vocês poderão construir famílias. A história que eu tenho para vocês, o projeto que eu tenho para vocês é grandioso. E todas as nações serão benditas através de vocês. E eu quero salvar a todos. Eu quero que todos entrem naquela terra. Mas a murmuração impediu com que toda aquela geração, com exceção de Josué e de Caleb, não entrassem naquela terra prometida. Talvez alguém olhando para aquela história pudesse olhar para aquele povo e dizer: olha, Deus mentiu para eles. Deus enganou esse pessoal. Porque Deus falou através de Moisés que ia levá-los para uma terra prometida. Deus revelou os seus projetos e eles não chegaram. Por que não chegou? Por causa de Deus? Sim ou não, queridos? Não. O problema nunca vai estar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a sua vida não estiver dando certo, quando estiver acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, o problema nunca está em Deus. Nunca. Nunca. Se o problema não estiver no pecado ou nas fatalidades que nos acometem nesta vida, o problema vai estar em nós. Nós, meus irmãos, somos muitas vezes o grande problema que impede o agir de Deus sobre as nossas vidas. Nós, queridos irmãos, com a nossa murmuração, com a nossa blasfêmia contra Deus, com a nossa insatisfação de alma em relação à vida que Ele nos deu, é que impedimos a nós mesmos de conquistar coisas maiores. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Não adianta. Não adianta você querer furar fila. Não adianta você querer criar um atalho. A murmuração, ela sempre vai atrasar a sua vida. A murmuração, ela sempre vai fazer com que você ande na contramão, literalmente contrário àquilo que Deus tem para você. Por isso, querido, é tempo de você se alegrar com aquilo que você tem. É tempo de você olhar para essa situação que a pandemia trouxe e chega de murmurar. Chega de levar uma palavra de desesperança. Chega de ficar vendo apenas o ponto negativo das coisas. Vamos celebrar. Vamos mostrar, queridos, que o nosso coração está em Deus. E que a nossa esperança está naquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E que é certo para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém, queridos? Não importa a tragédia que venha. Não importa a decepção que nós venhamos a ter, queridos. Sempre haverá situações para ser gratos a Deus nesta vida. O tempo de ser grato é hoje. Não, pastor, no dia que eu comprar tal coisa. Não. Se você não aprender a ser grato agora com aquilo que você tem, essa ambição vai te corroer. Irmãos, esta é a mensagem que Deus tem ao coração da igreja nesta noite. Aliás, esta é a mensagem que Deus tem ao seu coração, visitante. Você que está aqui conosco, é um privilégio ter cada um de vocês aqui. A nossa oração é que você um dia seja membro desta igreja e que você viva com base nesta palavra, que nos ensina a se alegrar, a nos regozijarmos diante de tudo aquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e eu quero chamar aqui à frente a nossa equipe de louvor. E nós vamos adorar o nosso Deus com esta canção. Depois eu quero orar com você. Primeiro, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E depois pedindo a bênção dEle sobre a sua vida. Para que você tenha a capacidade espiritual de se alegrar e de se regozijar com tudo que o Altíssimo tem colocado em suas mãos. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção.
do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho
Quero convidar você a fechar os teus olhos. Coloque, querido, a sua vida diante de Deus, em oração. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer abrir a sua consciência nesta noite, para que você saia deste culto alegre, realizado e grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Feche teus olhos, fale com Deus. Fale com Deus. Algumas pessoas que estão aqui nesta noite e estão dentro de suas mentes e em seus corações, repetindo nesse exato momento: pastor, eu murmuro porque eu sou uma pessoa infeliz. Há pessoas aqui nesta noite que estão dizendo: pastor, a causa primeira da minha murmuração é a minha infelicidade. Eu sou uma pessoa infeliz, como eu não posso murmurar? É o que você está dizendo nesta noite. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que é exatamente ao contrário. Você não murmura porque você é uma pessoa infeliz, mas você é uma pessoa infeliz porque o inimigo da sua alma te colocou nesta ambiência de murmuração. É exatamente o contrário que está acontecendo com você. As suas reclamações, as suas insatisfações em relação às coisas que deram sim errado na sua vida, tem impedido você de se alegrar com aquelas coisas que deram certo, aquelas coisas que devem ser celebradas e devem ser usufruídas com o maior entusiasmo da sua alma. Por isso, querido, pare nesta noite em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te capacite nesta noite em nome de Cristo a não murmurar mais, a não fazer reclamações infundadas sobre a sua vida, porque isso te tira da presença de Deus. Essa é a razão do seu esfriamento espiritual. E é por isso que você não firma, é por isso que você não deslancha nas coisas de Deus. É por isso que é um sacrifício tão grande para você estar aqui nesta noite. É por isso que você passa tempo sem ler a palavra de Deus. É por isso que você passa tempo sem orar e sem intimidade com o Espírito Santo. A sua insatisfação, querido, a sua murmuração está corroendo a sua alma. Ela está acabando com o seu casamento, ela está destruindo com a sua família, mas em nome de Jesus, Deus tem uma vida nova para você. Em nome de Jesus, Deus está abrindo a sua consciência nesta noite, para que você se alegre, e para que você celebre a vida que Cristo conquistou para ti, na cruz do Calvário. Ah, Deus, derrota o diabo sobre as nossas vidas. Deus, que todo pensamento contrário à Tua palavra, que todo sofisma, que toda racionalização caia por terra, em nome de Jesus. Deus, desperta a Tua igreja para vivermos alegres na Tua presença, para sermos portadores da esperança, da palavra de renovo, da palavra de transformação. Deus, usa a Tua igreja, usa, ó Pai, o Teu povo com ousadia e com entusiasmo pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, assim nós clamamos a Ti, Pai, e oramos, ó Deus, pedindo que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre as nossas vidas. Pai, que aqueles que estão aqui nesta noite, há pessoas aqui colocando causas impossíveis para o homem nas Tuas mãos. E nós sabemos, Pai, que muitas coisas são impossíveis sim para nós, mas não há nada, não há absolutamente nada impossível para o Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos estas vidas diante do Teu altar e dizemos: Deus, pela Tua misericórdia, Pai, opera a Tua vontade, opera, ó Deus, o Teu milagre neste casamento, opera, ó Deus, o Teu milagre nesta enfermidade física, opera, Deus, o Teu milagre nesta enfermidade emocional. Pai, desperta este que está agora mesmo vivendo no pecado. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Você sabe,
que está em desobediência à palavra de Deus, se conserte, se arrependa, pare com o seu erro hoje, pois isso tem impedido as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso tem impedido o derramar de Deus sobre a sua casa. Volte ao seu primeiro amor. Diga não ao pecado, diga não a Satanás. Ame a sua esposa, honre o seu marido, honre aquilo que Deus te deu. Não deixe que a insatisfação mude o seu olhar de direção, pois esta é a sua família, este é o seu lar, e é aí que está a sua alegria, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra nesta noite, que toda obra de Satanás, ó Deus, tudo aquilo que foi forjado contra a vida dos teus filhos, que isso não prospere, pois a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda maldição, todo olhar negativo, Deus, que ele caia por terra, e que a nossa vida seja conduzida por Ti, somente por Ti é o que nós te suplicamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor, queridos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por esta noite, por tudo que Ele tem ministrado ao coração da sua amada igreja. Leve essa palavra com você. Medite nela. E que durante essa semana, nos encontros, nos lares, nos pequenos grupos, que Deus use a vida de cada líder, de cada membro, para que possamos testemunhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E que possamos praticar esta palavra, queridos. Pois assim, seremos pessoas felizes e realizadas em tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus dê a cada um de vocês uma semana de vitórias, uma semana de alegrias na tua presença, em nome do nosso Senhor Jesus. Baixe sua cabeça e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.